Programa Celeiro de Craques, com Paulinho de Brito, Paulinho o mito. Paulinho de Brito vem chegando agora, mais energia na sua TV, trazendo tudo que você adora, informação com muito mais prazer. Alô, Baixada Vicentina, quem tem história tem prioridade, um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Se liga aí que já vai começar. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Pra quem tem opinião. Programa Celeiro de Craques. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando o programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos, canal 12net 40.1 digital e também pelas redes sociais. Você pode assistir simultaneamente pelo nosso site, tá certo? Que está aqui embaixo no seu televisor. Hoje eu vou ter o prazer, a honra, a satisfação de justificar o nome do programa, Celeiro de Craques. Vou fazer uma matéria com uma pessoa, com um ex-jogador de futebol que tem história para contar. Aliás, diga-se de passagem, o programa Celeiro de Craques, ele faz uma homenagem para as pessoas que têm história. Aqui quem tem história, obviamente, a gente tenta mostrar para você, amigo do Celeiro de Craques. Vamos ter o prazer, a honra de falar, de bater um papo, contar um pouco da sua história de jogador de futebol, de ex-jogador de futebol. Paulo Leme, meia esquerda dos bons, ele que jogou no Santos Futebol Clube, foi campeão em 84, fazia parte do grupo, jogou no Náutico, e no Náutico ele foi rei, é rei até hoje. É só você ligar para alguém lá de Pernambuco e falar Paulo Leme, meu amigo, lá ele manda prender e manda soltar, com certeza. Prazer, uma honra falar contigo. Jogou em várias equipes, mas foi no Náutico onde ele teve o seu melhor momento jogando futebol, isso com certeza, mas começou na Vila Belmiro, no Santuário, no Templo do Futebol, e foi, com certeza, também descoberto por um grande talento, aquele que descobria talentos, e também era um grande talento no futebol, pouca gente lembra dele, o Ararinha. Depois ele foi lapidado pelo mestre dos mestres, que foi, sem dúvida nenhuma, o velho. O velho, carinhosamente, os jogadores o chamavam. O seu Ernesto, que, na minha concepção, deveria ter uma estátua na Vila Belmiro, ou lá no CT, porque ele revelou muitos talentos que depois enveredaram a camisa gloriosa do Santos Futebol Clube e deram muitos títulos para o Santos Futebol Clube. Paulo Leme, conta um pouco aí da tua história. Eu sei que você é da cidade de São Bernardo, ainda bem que o Lula nasceu no Nordeste. O Lula só fez a vida política dele lá, porque São Bernardo hoje não quer ter. Antigamente São Bernardo tinha orgulho de falar. O Lula começou aqui. Hoje eu acho que ele não tem muito orgulho, não sei o pessoal do PT, né? Conta um pouco aí da tua história, como é que você veio parar para jogar no Santos Futebol Clube? Boa noite, Paulinho. Boa noite às pessoas que estão assistindo ao Celeiro de Craques. Então, eu vim para o Santos em 79, né? Para fazer avaliação, que jogava em São Bernardo no Avox. Daí, o pai de um amigo meu veio fazer a avaliação e me trouxe junto para fazer a avaliação com a Ararinha. Graças a Deus, foi aprovado na avaliação, ficamos no 15 em 79, em 80 passamos para o Sub-17, aí tivemos encontro com, carinhosamente falando, o velho, né, que é o seu Ernesto, e daí diante começamos a carreira aqui no Santos, ficamos até 91, 92, sendo emprestado para algumas equipes, e em 92 fui para Recife, e graças a Deus lá também tive uma progresso da melhor performance na minha carreira lá em Recife. Mas conta, quando você chegou aqui, o teste, como é que foi? Você que começou jogando já na meia, porque tem jogador que começa na meia, vai para quase zagueiro ou vai para a ponta direita, porque antigamente, por exemplo, o senhor Ernesto, ele tinha uma capacidade, pelo toque de bola, pelo posicionamento do jogador, ele fala, não, você não é meia, você é zagueiro, você é lateral. Ele mudou muitas posições e com certeza mudou para melhor, né? No teu caso, você
você sempre foi meia. Eu sempre fui meia, mas quando eu cheguei aqui com o professor Arinha, ele tinha uma equipe já montada do ano de 78, né? Com o Esquerdinha, o Amaral, que é irmão do Alfredo, né? E Aurélio, irmão do Elizardo, de outros jogadores, da Bila. Então tinha uma equipe forte do Sub-15. Então eu cheguei com ele jogando de meia, e como ele já estava com o time montado, e graças a Deus eu tinha uma facilidade de fazer gols, e nós estávamos, sem aquele jogador de frente, ele adaptou a equipe e eu comecei a jogar de centroavante. E fui jogando de centroavante, fui artilheiro dessa equipe, e durante aquele ano eu joguei de centroavante. Depois, com a vinda do Sr. Ernesto, né, voltei a jogar na minha posição real no time do Sub-17 para até o Sub-20, até chegar no profissional, já jogando que dizia antigamente, né, o meia ponta de lança, né? Que era o ponta de lança, é o meia esquerda, que é aquele jogador que hoje parece que não existe mais. Eu vejo só um jogador que sabe jogar na meia hoje no Brasil, que é o Ganso, que está lá no Fluminense, mas o Ganso já praticamente é jogador em função das suas cirurgias, e o Pedrinho do Corinthians, para mim, é um meia que jogaria no passado e tem talento, qualidade para jogar de cabeça em pé, que o meia é aquele que tem que enfiar uma bola, tem que saber bater uma falta, colocar o cara na cara do gol, porque o meia esquerda do teu tempo, ele tinha a obrigação de botar o centroavante na cara do gol e chegar também e fazer gol, que era isso que você fazia. Qual foi o meia que te inspirou? Olha, no futebol, o meia que fizeram, eu acho que era o homem, né? Era o homem que naquela época a gente ainda via os jogos. Tu tá com 54 anos, 54, com certeza muita gente se inspirou nele, né? Não só dele, e também gostava muito do centroavante, que teve passagem no Santos, depois jogou Flamengo, Fluminense, várias coisas, que é o Cláudio Adão, porque você se inspira naqueles jogadores de qualidade, né? E no Santos teve muitos desses jogadores. Então, e ali você aprende que o meia ele tem que não só abastecer os jogadores de frente, como também chegar para finalizar. E graças a Deus eu tive essa felicidade de chegar a jogar no Santos e felicidade de fazer gols. Por isso que muitas vezes, quando não tinha aquele atacante com essa facilidade, eu jogava algumas temporadas de centroavante. Porque tinha qualidade para jogar como centroavante. Porque o meia, praticamente, ele tinha duas funções. Jogar como segundo centroavante e criar, fazer a jogada, colocar o centroavante na cara do gol. E você falou do Cláudio Adão. Cláudio Adão, ele foi um baita centroavante e saiu daqui da Vila Belmiro banido para o futebol. O Flamengo pegou, aliás, a história se repetiu, né? Bruno Henrique é a mesma coisa, falar que ele estava cego. Olha o cego lá. Infelizmente, só na Vila Belmiro acontece essas coisas. E o teu biotipo parecido com o do Pelé. Tu também é destro, né? Sou destro. Também chuta com o pé esquerdo? Sim. Chuto, sim. Também chuta com o Pelé. O Pelé era. Não com tanta facilidade, mas. E a impulsão? Boa também? Boa também. Então é realmente parecido com o Pelé. E foi isso que talvez, eu acredito, que o velho, o senhor Ernesto, enxergou. Pô, de repente, é o segundo Pelé. E daqui a pouco tu vai contar, tu quase não participou da Copa São Paulo de 84, porque o Cabralzinho acabou te tirando, e você vai contar essa história depois do intervalo, depois dos nossos apoiadores, rapidinho. Daqui a pouco voltamos aqui com Paulo Leme, ex-jogador de futebol, craque na acepção da palavra. Vocês vão ver os gols aí, ele jogando pelo Náutico, cada golaço, e lá em Pernambuco, até hoje, ele é rei. Rei Paulo Leme, meu xará. Por isso que era bom de bola. É rapidinho. Programa Celeiro de Craque. Alô, você que vai construir ou reformar a sua casa. Lembre-se que acabamento é fundamental. Pensou em gesso? Guarde bem esse nome, Jardel Gesso. Profissional qualificado, trabalho de alta qualidade. Ligue Jardel Gesso, 996036612. Gesso 3D, sancas, divisórias de casas, escritórios, forros, banheiros, armários, estantes, revestimentos e qualquer tipo de decoração em gesso e também drywall. Orçamento sem compromisso. Aceita cartões. Ligue lá e fale com Jardel Gesso. 996036612. Eu disse 996036612. Pensou em gesso? Jardel Gesso é a solução. Voltamos a apresentar programa Celeiro de Craque. Voltamos com o segundo bloco do programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos. Canal 12net 40.1 digital. Lembrando
que estamos falando com o craque de futebol, Paulo Leme, que foi campeão pelo Santos, jogou no Náutico e também em várias equipes. Eu dizia no primeiro bloco que você quase não foi disputar a Copa São Paulo de 84. O técnico era o Cabralzinho, aquele que foi vice-campeão em 95, e se tivesse o VAR hoje, ele seria campeão, porque o gol do Camanducaia foi o único gol legítimo. Pena que não tinha VAR, né? Era o VAR, o diabo que o carregue, do Márcio Rezende de Freitas, que operou o Santos e deu o título para a equipe do Botafogo do Rio de Janeiro. E conta essa história, porque é uma história interessante. Às vezes acontece coisas na vida, você de repente recebe uma proposta para ir jogar no Araçatuba, que financeiramente era boa naquela oportunidade, você falou com o Cabralzinho, ele te liberou com a promessa de voltar para disputar a Copa São Paulo, que sempre foi interessante jogar, porque sempre foi uma vitrine, né? Conta o que aconteceu. Então, no Campeonato Paulista, né, desde 83, me apareceu essa oportunidade, né, que os jogadores que tinham participado da seleção paulista, né, que eram convocados para a seleção paulista, de jogar no Araçatuba, que até foi o Requena, Almir, Oca, muitos jogadores ali do Santos foi para lá, como jogador de São Paulo, do Corinthians. E eu conversei com o seu Cabral, e ele falou para mim que sem problemas, que depois do regresso do empréstimo ele poderia participar, ser reintegrado à equipe, mas infelizmente não aconteceu isso, e eu infelizmente ia ficar de fora. Mas graças a Deus tinha um anjo lá, com o senhor Ernesto, né, Marques, e também o senhor Ernesto Andria, me pediu para mim ficar lá no alojamento, que eu morava no alojamento nessa época, porque eu sou da cidade de São Bernardo, né. Eu fiquei e durante os treinamentos fomos me preparando para a taça, mas sem saber se ia ser inscrito ou não. Mas infelizmente um jogador que estava participando da equipe titular se machucou. O senhor Ernesto me colocou na equipe, retirou um dos jogadores que estava inscrito, que tentava na seleção junto com o seu Cabral. E eu participei, graças a Deus, participei com êxito, sendo campeão e também participando como revelação na Taça São Paulo, que aquele ano foi o ano, podemos dizer, o ano do Santos, né? Que nós somos campeão na Taça São Paulo, campeão do torneio início e campeão paulista pelo Santos. Você lembra do time que foi campeão da Copa São Paulo? Lembro sim. Até hoje isso aí é gravado. Que é o Nilton, goleiro, a Mauri, lateral direito, Pedro Paulo e Flávio na zaga, lateral esquerdo o Mário, no meio de campo Enéas, Mazinho e Edson Kozikowski, na frente Mauro, o falecido Gerson e eu fazendo uma meia pelo lado esquerdo, né? A meia. E você lembra a final contra quem foi? Essa final o resultado? Essa final foi doída, porque na semifinal fiz o gol e tomei 2 amarelos e fiquei de fora da final contra o Corinthians, que era, para nós, era a nossa, como se diz, como se falam sempre, né? A nossa presa predileta, né? E graças a Deus foi isso que aconteceu e a equipe ganhou de 2-1 com os gols do Gerson e de Flávio. Ganhamos de 2-1 lá no Canindé e infelizmente fiquei de fora desse jogo. Lembrando que o Corinthians sempre foi freguês do Santos, até nas categorias de base. E essa é a prova cabal dessa situação. O grande rival do Santos, desde que o Santos começou a mandar no futebol, de 55 para cá, 35 foi campeão também, mas de 55 a 1973, 74, o Santos mandou no futebol. O grande adversário do Santos não era o São Paulo, o Corinthians, o Flamengo, o Botafogo e o Palmeiras aqui no estado de São Paulo. E a tua carreira também sempre foi assim, e você tem uma particularidade também com o Pelé. Você sempre se deu bem nos jogos contra o Corinthians, não é verdade? Graças a Deus sim. Contando os jogos da Amadora e do profissional, perdi uma partida só para o Corinthians, foi naquela. E a minha estreia foi contra o Corinthians no Pacaembu, né, no jogo profissionalmente. No profissional, que nós ganhamos de 1-0, até estava com 2 jogadores a menos, saiu um pênalti em mim e o Serginho bateu no pênalti em 86. Serginho, né? Chulapa. Serginho Chulapa. E antes no Amador também, no Sub-20, no jogo no Parque São Jorge, na estreia contra o Corinthians, tive a felicidade de jogar. Ganhamos de 4-0 e a felicidade de fazer 3 gols contra a equipe do Corinthians. Né? Então, 3 gols? Qual foi esse jogo contra o Corinthians? De que ano? Foi em 82, 83. Primeiro jogo do Sub-20, que eu estava com 16 para 17 anos. Sub-20. No Sub-20. No profissional? No profissional foi em 86, né? Estreando no
no profissional, já tinha jogado no profissional, mas naquele campeonato paulista... Entrava e saía. Né? Mas naquele campeonato, na minha estreia, naquele campeonato de 86, foi contra o Corinthians no Pacaembu, nós ganhamos de 1-0 do Corinthians com o gol do Serginho de pênalti. Muito se fala na Vila Belmiro, e o Brasil propaga isso, que os meninos da Vila são aqueles de 78 que foram campeões em 79. O campeonato começou em 78 e só terminou em 79 contra o São Paulo, quando o Santos sagrou-se e aquela molecada encantou o mundo. Mas na Vila Belmiro, se a gente colocar ao pé da letra e fazer justiça, em 55 já tinha meninos da Vila. Você tinha Pepe, você tinha o Álvaro, tinha outros jogadores que também eram daqui. Você também foi um menino da Vila. A tua época, esse time que você falou de 84, a maioria se tornou profissional também, né? Pedro Paulo, Mazinho, você. Então, a Vila sempre deu chances para a garotada da base se tornar profissional, né? É verdade. Alguns ganham do título não, porque infelizmente fica marcado quem ganha título. Você ficou marcado no Santos na Copa São Paulo e também em 84 no time de cima fazendo parte do grupo. E você chegou a jogar algumas partidas, não é verdade? Então, chegamos a jogar algumas partidas em 84. Como também, você vê, como a gente fala, a nossa equipe também de 86 era muito boa. Nós perdemos as semifinais aqui na Vila para a Inter de Limeira, quando foi campeão em 86. Então, lembra do time? Lembro. Manda brasa. Então, boa cabeça. Era Rodolfo Rodrigues, César Sampaio. Esse não jogava nada. Esse não jogava nada, era o goleirinho fraco da seleção do Uruguai. César Sampaio também não jogava nada. Celso, Toninho Carlos, Paulo Robson. Jogava muito também. No meio de campo era Dunga, De Leon, Carlos Alberto Borges e eu. Na frente, Serginho e Zé Sérgio. Esse time era para ser campeão também, né? Qual é a diferença desse time para o de 84? É que não foi campeão. Isso é real, porque e teve o problema da mudança, né? Que nas semifinais teve a mudança do treinador, né? Saiu o Júlio Espinosa e o seu Chico. O seu Chico acho que não tinha aquele conhecimento total da nossa equipe e não foi escalada, na minha opinião, não sei se a equipe que vinha jogando no campeonato. Porque essa é a equipe que jogou no campeonato. E nas semifinais contra o Coisa, é uma equipe totalmente diferente que jogou contra a Inter de Limeira. Então, acho que o Sampaoli não era vivo, já tinha o espírito dele ali. Porque time de futebol, eu não sei se você vai concordar ou não, tem que ter entrosamento. O time tem que jogar junto. Porque o cara grita aqui, ó, Serginho grita... Paulinho, tu já sabe onde jogar a bola. Agora entra outro, já grita, já não vai ter aquele conhecimento. Os ouvidos, os tímpanos, não vai. Quem foi que gritou? Foi o jogador do meu time ou o outro? O entrosamento é imprescindível no futebol, não é isso? Isso é verdade. Para qualquer equipe, uma equipe que vinha como a nossa, que ali depois daquele jogo com o Corinthians, que nós estávamos disputando entre quarto e terceiro lugar para poder. Porque naquela época tinha campeão no turno, né? Contra o campeão e o vice do outro turno. E nós fomos campeão no primeiro turno e ali nosso time engrenou, né? Essa equipe, mais ou menos, que eu falei para você, que era a equipe base. Infelizmente, na semifinal contra a Inter de Limeira, não jogou essa equipe, né? Que até tinha o Dema também, que teve um problema no joelho e não pôde jogar. Então nós tínhamos uma equipe muito forte em 86. Infelizmente teve essa coisa que acontece em todas as equipes, como nosso treinador. E a Inter de Limeira sagrou-se campeão, não foi? Foi, o cara sagrou-se campeão, ganhou da gente, depois ganhou do Palmeiras. O técnico era o Pepe. Era o Pepe, tinha também um dos meninos da Vila, Gilberto Costa. Isso que o time forte também. Na verdade, o Santos também tinha uma participação nesse título lá, com o Pepe, Gilberto Costa, verdade. etc. Foi o ano que o Denis escorregou e ficou marcado com o resto da vida, né? No Palmeiras. E era um bom lateral, ficou marcado. Infelizmente tem fatos que acabam marcando negativamente. Nós vamos para os nossos apoiadores. Daqui a pouco voltamos aqui com o Paulo Leme, que é rapidinho. Programa Celeiro de Craques. Grupo Paco Reciclagem, trabalhando com respeito e responsabilidade. Reciclando, transformando e fazendo o mundo melhor. O Grupo Paco é uma empresa de reciclagem que oferece serviço de coleta de recicláveis, trituração de documentos confidenciais, serviço de qualidade nas melhores empresas da região. Reciclando, transformando e fazendo um mundo melhor. Grupo Paco Reciclagem é sinônimo de tradição há 50 anos no mercado.
Voltamos a apresentar programa Celeiro de Craques. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos, canal 12net, 40.1 digital. Lembrando que estamos falando com ex-craque, na verdade craque, que ele continua até hoje jogando no cinquentão, Paulo Leme. Conta um pouco da tua passagem lá pela equipe do Náutico, mas você deu um tremendo azar que tu só foi vice-campeão pelo Náutico e, não obstante tudo isso, até hoje tu é considerado o rei do Náutico, né? Não, graças a Deus, foi uma passagem vitoriosa lá, né? Não vamos dizer com título, mas com jogos muito memoráveis, com classificações para voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Disputamos a Copa do Brasil, jogando jogos bons contra o Cruzeiro, aquele Cruzeiro campeão de 84, acho que foi 84, 83 que eles foram campeões, 93 e 94 foram campeões da Copa do Brasil. Nós ganhamos os jogos do Cruzeiro lá em casa e perdemos lá em Minas. Então teve uma passagem muito boa lá em Recife, nos campeonatos de Recife, sempre brigando com a artilharia. E a equipe do Náutico, os 4, 5 anos que eu estive lá, nossa equipe sempre chegando nas finais. Infelizmente, sempre faltou algo a mais para a gente conseguir um dos títulos, né? Ou nós dávamos um azar, ou se não, em alguns anos conseguimos pegar. Infelizmente, pegava equipes mais fortes que a nossa, que nós pegamos a equipe do Santa Cruz em 95, que era a equipe patrocinada pela Parmalat, que a equipe patrocinava o Palmeiras, e depois nós pegamos em 86 a equipe que tinha nada menos, que tinha Juninho, Chiquinho e mais alguns outros feras aí do Nordeste, né, que veio para cá jogar no Vasco, jogar no Palmeiras, jogar no Corinthians, várias outras equipes. E em 93 e 92, que nossa equipe era muito forte, que tinha o Bizu, tinha o Nivaldo, o Nilton, centroavante. Né? Infelizmente, ganhamos o primeiro jogo e no segundo não fomos felizes, tivemos uma falhinha também do Homem de Preto, né? E infelizmente não conseguimos. Mas isso aí é para que acontece com todas as carreiras de todos os jogadores, mas foi uma passagem vitoriosa em Recife e eu tenho só a agradecer ao Náutico por tudo aquilo que se passou lá em Recife. Você computou quantos gols tu fez na carreira? Mais ou menos assim, de cabeça não dá, mas mais de 250 gols. 250. Jogando na meia, se tu jogasse de centroavante já seria uma marca excelente. Jogando como ponta de lança, como meia, eu acho que dobra, né? Fica ao quadrado. Isso o jogo importante lá no Náutico, um jogo que te marcou e um gol também que te marcou, porque tem lances que fica guardado no nosso subconsciente pro resto da vida, né? De repente uma finta, né? Porque tu era um cara liso, o cara, por exemplo, o cara entrava de primeira igual um boi louco, tu dava um tapinha, uma bola por debaixo das pernas, um chapéu. Era coisas que aconteciam no teu tempo que hoje, infelizmente, é coisa rara. Porque a torcida hoje, a molecada que torce para time de futebol, vê o futebol robotizado. Mate e toca, mate e toca. Uma bola por debaixo das pernas, fintar 2, 3, matar no peito dentro da grande área, o back central vir, dar um chapéu e fazer o gol. Isso daí, para eles, é ficção. Certo. Então, Paulo, teve vários jogos, principalmente nos clássicos. Os clássicos, graças a Deus, eu consegui fazer excelentes clássicos lá contra o Santa Cruz e contra o Náutico, mas o jogo mesmo da semifinal de 93, nós e Sport lá no Arruda, no campo do Santa Cruz, nós ganhamos de 4-1 do Sport. Fiz gol, fiz o primeiro gol e a minha atuação não só foi por mim falando, mas a divulgação na cidade e tudo aqueles que viram, porque pela imprensa, tudo que falaram, porque era uma equipe muito forte, a equipe do esporte. Então eles estavam de stand-by esperando o campeão do segundo turno, né? Que lá tinha o campeão do primeiro turno, o campeão do hexagonal, para depois. Coisa aí já tinham ganho o primeiro turno e o hexagonal no primeiro turno. Nós tínhamos que ganhar o segundo turno e o hexagonal, e graças a Deus nós ganhamos. E a final do hexagonal foi contra eles. E foi esse jogo aí que nós ganhamos deles de 4-1, que acho que eu fiz uma das melhores partidas minha lá no Recife. Entre outras e tantas, né, que tinham feito lá em Recife, mas foi esse jogo que nós ganhamos de 4-1 lá no Arruda, que eu achei que foi o jogo memorável da minha passagem lá em Recife. Além do Náutico, quais foram as outras equipes que tu jogou? Então, aqui em São Paulo eu passei pela Inter de Limeira, passei por Noroeste, a São Carlense nós subimos em 90 da Série B para o Paulista. Depois disputei o campeonato da Série B pelo Operário de Ponta Grossa.
E depois depois do Náutico fui para o Maranhão, no motoclube. Retornei, fui para Portugal, Nacional, fiquei um tempo lá no Nacional da Ilha da Madeira, mas foi pouco tempo. Depois voltei, encerrei minha carreira aqui em São Bernardo, no Palestra de São Bernardo, que ali teve até algo inédito, né? Que só tinha acontecido sair com o Viale e com o outro jogador, o Gullit, que trabalhavam como jogador e treinador. E graças a Deus eu tive essa oportunidade de trabalhar Quando lá. você teve a experiência de treinador. Comecei a ter a experiência de treinador que graças a Deus, um presidente que também, o Fábio Cacetari, que eu tenho que tirar o chapéu, que me ajudou bastante, né, na minha transição de jogador para treinador, que ele me colocou como treinador e não queria outra conversa, ou vai ou vai. E eu fiquei como treinador e nossa equipe, graças a Deus, nós fizemos um bom trabalho, que nossa equipe chegou a disputar o acesso naquela ocasião. E o São Vicente Atlético Clube uma vez meteu 5-1 aqui no Palestra e foi por causa desse resultado que tu acabou assumindo lá, não é isso? Isso foi um jogo desse aí também que eu já vim até para assistir para poder assumir a equipe do Palestra. Eu me lembro desse jogo, porque esse jogo eu narrei, foi 5-1. E, aliás, diga-se de passagem, São Bernardo tinha 3 times, né? Sim. O São Bernardo, o outro São Bernardo e o Palestra, né? Eu não sei porque que não juntava e fazia um, né? Porque o estádio bom lá é o 1º de maio, 1º de maio. Onde o Sapo Barbudo fazia os comícios, né? Certo. Mas fala um pouco a respeito da tua passagem também no Varziano. O pessoal deixa de jogar futebol, acaba, obviamente, jogando o futebol varziano. E você nasceu em São Bernardo, veio para cá, tomou a água aqui da Baixada e nunca mais saiu, né? É verdade, Paulinho. Gostamos de morar aqui. É uma cidade tranquila, né? Que, graças a Deus, minha família, o pessoal que meus filhos e minha esposa é daqui de Santos, né? E a gente gosta de morar na cidade. E fizemos amizade aqui. E agora, já com 40, conhecendo que na nossa época o veterano era 35, 40, agora vai ter 50, 60 anos. Daqui a pouco vai ter de 70. Como tá os garotinhos aí de 50, 60 aí, eu garanto que vai ter sim os de 70. Porque você chegando, quem disputou 60, daqui a pouco está disputando 70, né? Verdade. Porque dizem que a gente vai chegar aos 100, né? Isso é Tomara a Deus. Então, daí conhecemos, temos umas amizades com o pessoal daqui de Santos, né? Começamos a disputar os campeonatos varziano aqui o pé descalço, né? Que se fala, o pé descalço, disputando o campeonato de São Vicente, de Santos e do Guarujá. Disputei 2015 e 2016 lá no Bate Fácil, no Guarujá. Depois disputamos aqui no México, em São Vicente. E agora estava disputando no Comando, né? Já fizemos 2 finais contra o Largo São Bento, que já está aqui com coisinha, porque já são 2 títulos também, 2 vice-campeonatos também que já na verdade, com todo o respeito ao Largo São Bento, que é uma grande equipe, e todas as equipes de Santos e de Praia Grande, não sei de Guarujá, mas o material humano é Calunga, é Vicentino. Eu também disputei, eu joguei o campeonato, fui campeão lá pelo Calunga também. Com todo respeito, o Neizinho vai lá e dente-rola e acaba tirando o título de vocês sempre. Esse é o homem, esse é o homem que... Esse é o cara. Mas vai chegar o dia, chegar o dia dele. Porque quando nós já jogamos juntos, já ganhamos títulos juntos, e graças a Deus, aonde que nós temos disputado, temos ganhado os títulos também, mas é que nós sempre, quando tá chegando os 2 juntos, ele tá levando uma vantagem, mas logo nós vamos estar levando essa vantagem. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem para o garoto que está lá do outro lado, você deixasse sua mensagem para ele, de repente ele quer se tornar jogador profissional, como você se tornou, e diga-se de passagem, com muito sucesso e muita competência. Paulinho, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Primeiro eu queria passar sobre o nosso campeonato de 50 que nós vimos disputando, e 60 que tem pessoas que estão disputando, que ali, graças a Deus, nós temos feito amigos. Independente de quem é campeão, que deixe de ser campeão. E nós estamos, não só eu, como todos que têm disputado, tenho agradecido a Deus por nós estar com a idade que nós estamos e disputando os campeonatos. Estamos disputando e levando ainda pessoas para à beira do campo assistir aos jogos, né? E assistir com entusiasmo. Isso aí é muito importante, né? E vocês levam o público. Então, o amador hoje não leva, então, o veterano não leva. Tem levado. E aqueles garotos que estão surgindo, eu acho que tem que colocar na cabeça que o sonho que você tem na cabeça, você pode chegar. Mas para isso você tem que ter um sacrifício, certo? Primeiro, buscar o estudo, né? E se preparar para aquilo que você quer.
que nada vem de graça, nada vem por acaso. Mas se você buscar, você vai chegar onde você quer. Ter perseverança. Foi um prazer, uma honra falar contigo. Um abraço. Fique com Deus. Programa Celeiro de Craques.